Olá pessoal, muito bom dia, graça e paz do Eterno, da espiritualidade a todo o povo brasileiro, e é isso que nós mais invocamos nesse momento, a paz e o foco nas resoluções e nos projetos que o Brasil precisa, as necessidades que nós precisamos suprir para que o povo brasileiro tenha dignidade de vida, para que a maior população brasileira, que não é a elite, que não são classe médias, ricos, empresários, milionários, não é? Mas cuja maioria da população brasileira, demograficamente, e pelas estatísticas, não é, do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, não é? Enfim, são pobres. Você queira ou não, são pobres. Então, daqui a pouco eu vou trabalhar, porque eu não sou vagabundo, eu não vivo de dízimos, ofertas e votos e propósitos, sacrifício dos outros. Eu trabalho como todo mundo, registrado, bonitinho, certinho, regime de CLT. Então, eu vim aqui dar essa resposta aos senhores, porque eu coloquei um vídeo, né, onde bolsonaristas do Rio Grande do Sul, de Joinville, aparece um camarada lá, dizendo que Joinville toda está paralisada, está parada, vai fazer greve, vai fazer protestos. E outros estão dizendo porque não aceitam a eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, aquela coisa toda. E estão mandando vídeos para mim, áudios, de que também caminhoneiros vão parar o Brasil porque não aceitam a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Em primeiro lugar, deve-se respeitar a democracia desse país. Em segundo lugar, a eleição foi maravilhosa. Os candidatos ficaram ali acerrados, né? Lado a lado ali na pesquisa. E deve-se respeitar as instituições do país, a soberania do país, não é? Estão querendo repetir e está quieto, está no silêncio. Mas não pensa você que ele está quietinho no silêncio, não, à toa. Por trás dessa máquina toda existe uma força de comunicação, não é? Um marketing de publicidade, assim como teve nos Estados Unidos, quando Donald Trump também perdeu para o Joe Biden, lá, atual presidente americano, aonde grupos, organizações se reuniam nos bastidores para fazer aquela palhaçada, aquela tentativa de golpe que fizeram lá, não querendo ceder o espaço, né, ganhado de forma eleitoral justa nos Estados Unidos. Joe Biden, tentando ali dar um golpe, não é, com as alucinações, os devaneios e com o espírito de supremacia ariana, com o espírito neonazista de Donald Trump, que não gosta de negro, que não gosta de pobre. A mesma coisa está acontecendo agora, nesse momento aqui no Brasil. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ao pessoal do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, óbvio que nem todas as pessoas ascendentes ou descendentes de germânicos, de franceses, de portugueses e de italianos têm essa mente vazia e conseguem conter e deixar num passado lá o que lhes foi passado culturalmente e tradicionalmente, de que negro não presta, preto é sujo, nordestino não presta, vai comer capim, pobre não presta. Eu sei que muitas pessoas do Paraná, do estado do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul são humanas e têm uma alma linda e maravilhosa. Mas a grande maioria que está indo nessa onda de bolsonarismo tem nas veias o racismo, o preconceito
e é discriminação, sim senhor. Então, eu quero perguntar para esse jovem bolsonarista que postou esse vídeo, todo de verde e amarelo, todo mundo de verde e amarelo lá, né? Estão protestando, ninguém vai sair daqui, Joinville da parada, nós não aceitamos isso. Que patriotismo é esse que vocês têm? Vocês não são patriotas. Desculpe, Rio Grande do Sul. Vocês não são patriotas, nem aqui, nem na China, nem no raio que o parta. Sabe por quê que eu vou provar que vocês não são patriotas? A história de vocês já revela para o mundo que vocês nunca foram patriotas. Vocês nunca gostaram de serem considerados brasileiros e fazerem parte das federações da República do Estado brasileiro. Nunca, nunca. Então não me venha com conversa fiada agora de que vocês são patriotas. Vocês não são patriotas ao Brasil. Vocês são fanáticos, bitolados, vocês são doentes, porque vocês estão querendo um cara no poder que representa toda a perversidade, toda a maldade, todo o preconceito, todo o ódio ao pobre, ao negro, ao homossexual, às minorias, às pessoas de comunidades e de favela. É isso que vocês veem em Bolsonaro, sabe? É isso que vocês veem nele. E é o cara que representava toda essa maldade de vocês, essas energias ruins, perdeu. Perdeu de forma eleitoral, democrática e justa. Por isso que vocês estão agora como parecendo um marimbondo quando a gente atira uma pedra no cacho lá na colmeia. Estão nervosinhos agora. Talvez porque, através de Bolsonaro, vocês estenderiam, como vocês estavam fazendo, por todo o território brasileiro, esse espírito neonazista, esse espírito racista, esse espírito odioso contra a pobre. Ora, vocês batiam, davam um soco em mulher nas manifestações da rua, um cara grandão, Bolsonaro, dando porrada na cara de uma senhora, de uma mulher, linchava todo mundo, fazia uma porrada de coisa, sabe? Que espírito de patriota coisíssima nenhuma. Vamos ver por que vocês não são patriotas? Vamos ver porque a pegada mesmo não é Brasil, não é ordem e decência, não é nada disso? Vamos lá, olha só. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul nunca foram patriotas. Veja só, veja a história deles e o que diz. Vocês devem ter lido, vocês agora, que eu me reporto a vocês brasileiros, vocês devem ter lido ou ouvido falar na frase Sul é o meu país. Sul é o meu país. Pois é esse é o movimento da região sul do Brasil, que estuda a viabilidade da separação dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do restante da federação dos estados que constituem, que compõem os estados que compõem o Brasil. Fundado em 1992, no município de Laguna, pelo historiador e político brasileiro Adilson Cardone, ex-prefeito da cidade. Em sede na cidade de Pomerode, e comissões em diversos municípios do Sul, objetiva avaliar as possibilidades de emancipação política e administrativa desses estados. Fundação não governamental Movimento Independente em 19 de junho de 1992. Já faz 30 anos isso. Presidente Emílio Klenk. Então, que patriotismo é esse? Não há nada de brasilidade no Rio Grande do Sul. Não há nada de brasilidade no sul do país. Tentam há décadas se desmembrarem das federações brasileiras e do Estado do Brasil, alegando suas culturas, clima, economia, mas o que tem por trás disso tudo? Tem um racismo exacerbado.
tem um racismo exagerado, exacerbado. Tem uma xenofobia, que não gosta de nordestino, de piauense, de maranhense, não gosta de pernambucano, não gosta de nordestino. Tem nojo de pobre e comunidades, pejorativamente falando, favelas. Tem nojo do povo brasileiro. E lá no fundo, como base de apoio e fundamento, tem uma devoção à supremacia branca, ariana, caucasiana. Então, patriotismo brasileiro, vocês não têm nada. Isso é uma falácia, são meras tergiversações. Chapeuzinho, óculos, cara pintada, bandeira brasileira, verde e amarelo, isso é conversa para boi dormir. Porque a bandeira que os senhores do Sul, a bandeira que vocês querem ter, tem 3 estrelas brancas e ela é totalmente azul, que é a bandeira do movimento, não é? Do movimento Sul. Esse é o movimento. Sul é o meu país. Muito bem. Porém, de acordo com a lei brasileira, não é? Porém, de acordo com a Lei de Segurança Nacional, aqui, ó. Atos de pregação contra a integridade territorial e soberania nacional, atos de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente, incorre em crime com a penalidade de reclusão de 4 a 12 anos. O artigo 1º da Constituição Brasileira de 1988 define a República Federativa do Brasil como formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Tal dispositivo torna inconstitucional qualquer movimento que tenha como objetivo, direto ou indireto, a separação de estados brasileiros do país. Mesmo um referendo, já tentaram, mesmo um referendo e um plebiscito, como já tentaria, não pode ultrapassar certos limites, entre os quais o da própria integridade nacional. Então, vocês já tentaram plebiscito, já tentaram se desmembrar, separar geograficamente do Brasil. Então, de Brasil, vocês não têm nada mesmo. De patriotismo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vocês não têm nada mesmo. Nada. Então não me venha agora falar em patriotismo. Para com essa palhaçada. A bandeira de vocês é azul, com 3 estrelinhas brancas representando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vocês não gostam do Brasil. Vocês são apátrias. Vocês são anti-brasileiros. Que vocês estão pé da vida agora, para não falar essa palavra, mas eu vou falar porque eu estou falando com um adulto, vocês estão puto da vida, porque o representante de vocês, o Führer de vocês, o Führer de vocês, o líder de vocês, o Rai, não ganhou. Não ganhou de tanta besteira, de tanta palhaçada que fez, falou as suas atitudes. Um péssimo presidente, um péssimo governante, um péssimo representante do povo brasileiro. Nunca representou o povo brasileiro. Representou o seu racismo, representou vocês. E olha, 7 de setembro, o cara, imbrochável. É uma vergonha para o país, uma vergonha para o mundo inteiro. Por isso que a Europa toda, o mundo inteiro está celebrando a volta ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva. E o ódio de vocês é esse, é porque Luiz Inácio Lula da Silva, querendo ou não, com defeitos ou não, governou e governa para pobres. E a maioria do povo brasileiro é pobre. Vocês estão putos da vida, é por causa disso, sabe? Agora eu quero dar uma resposta também na parte religiosa ao internauta, não é? Ao internauta Abraão Antunes Vanderlei.
eu estou dando essa resposta, estou citando o seu nome, porque você entrou na minha página do Facebook e deu uma resposta assim. Você disse, quando foi dito, não é? Quando eu citei na minha página, na comemoração de ontem, eu citei Romanos 13, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz, não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo está na Bíblia. Essa parte agora é uma resposta religiosa. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos 13, versículo 1, o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Não posso demorar muito porque eu tenho que trabalhar. Vamos lá. Opa. O apóstolo Paulo escreveu, Romanos 13, 1, submissão aos poderes civis, não são nem aos poderes religiosos. Ele não estava se referindo aqui a sacerdote, a sumo sacerdote, toda essa bagaceira. Ele estava se referindo a autoridades civis. Então vamos lá. Cada um se submeta às autoridades constituídas. Pois não há, é Paulo quem está falando, ou Shaul, não há autoridade que não venha de Deus. Então Paulo foi um tremendo sacana, um tremendo mentiroso, né, mundinho gospel, né, pastorada toda. Paulo foi mentiroso, não é? O internauta Abraão Antunes, Vanderlei, eu acho que você deve fazer um cursinho básico de teologia, saber fazer uma exegese, uma hermenêutica, saber interpretar semântica, não é? Etimologia das palavras, tanto no hebraico quanto no grego, antes de sair por aí falando besteira, viu, meu querido? Né? Vai estudar um pouco mais a Bíblia para você aprender a interpretar textos e contextos. Então tá aqui, ó, Paulo está dizendo, no conceito de Paulo, porque Paulo era judeu, segundo a tradição, cultura judaica, teocracia, era Deus quem levantava os seus ungidos. Tanto é que a palavra ungido, não é? Quer dizer o quê? Escolhido por Deus para cargos políticos, como reis, etc, etc. Então Paulo está dizendo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. Então, gente, não adianta você querer dar murro em ponta de faca. Se o Lula foi eleito agora, segundo Romanos 13:1, ele foi eleito pela permissão de Deus. Ele está lá pela autorização de Deus, certo? E o que mais me chama a atenção são pessoas com ascendência indígena, morena, do cabelo preto, morena, pagando pau para Bolsonaro, que disse que comeria carne de índio. Como é que você pode pagar pau para um cara, sendo que você é pobre? Sendo que você ribeirinho, mora em regiões que ele não está nem aí desmatando a Amazônia. Como é que você pode? Eu não entendo essa loucura. Como é que você pode crer numa coisa dessa? Bom, mas é outra história isso. Então, quando eu citei esse versículo, esse livro, Romanos 13:1, onde Paulo diz que toda autoridade ela é autorizada e levantada por Deus para governar um país, não é? Se Paulo errou, vai discutir com ele, meu querido. Mas é o Paulo que vocês defendem. O cara escreveu lá que nem toda autoridade foi inspirada ou foi autorizada por Deus. Nem todo mundo foi levantado por Deus, sabe? Nem todo mundo foi levantado. O Rubens está falando assim, votar em ladrão é o certo? Eu pergunto, votar em genocida, em racista é o certo? Votar em pedófilo é o certo? Hein, meu querido? Se você tiver resposta para isso, tudo bem. Votar em quem usa púlpito, altar de igreja é o certo? Votar em quem diz que preto pesa um arroba os quilombolas é o certo? Votar em quem disse que só não te estupra porque você não merece, que você é feia é o certo? Votar em quem prejudica os aposentados é o certo? Pare e pensa um pouco, estuda um pouco, não vai pela onda dos outros não, ô irmão Rubens. Olha para a tua cor, com todo respeito, muito bonita, que é a mesma cor que a minha. Olha para os teus antepassados, olhe para os indígenas. Votar em quem faz desmatamento na Amazônia é o certo? Pare e pensa um pouco. Mas vamos lá. Então, o rapaz disse essa resposta. Ele usou um texto de 1 Samuel. Cadê aqui? 1 Samuel 9:10. Ele vai dizer assim: nem todo mundo que é eleito, que é escolhido para ser um presidente ou um líder político
é indiretamente escolhido por Deus. Aí ele falou assim, veja o caso de Saul. Saul não foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelos homens e por uma sorte. Eu vou te dar essa resposta para você aprender um pouquinho. É uma pequena aulinha, viu, o Abraão Antunes Vanderlei, sobre o Samuel que foi escolhido para ser o rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Então, presta bem atenção no que você fala antes de querer fazer comparações textuais, fora de contexto, para querer justificar a sua raivinha que o seu presidente, um péssimo presidente, perdeu. Olha só, vamos lá. Respondendo ao internauta Abraão Antunes Vanderlei, não é? Que quis justificar a escolha de Lula para presidente, rebatendo o texto que usei ontem de Romanos 13:1, onde o apóstolo Paulo diz abertamente, dentro do conceito dele e com raiz tradicional judaica, que as autoridades, todas, elas que chegam ao poder, são escolhidas por Deus. O mesmo usa a história de Saul, segundo ele, escolhido por homem e não por Deus, escolhido pelo profeta. E quem era e quem foi esse profeta? Vamos entender isso? 1 Samuel 9, 10, 22. Então, ô querido Abraão Antunes, antes de você querer citar aqui a história de Saul, o livro de Samuel, veja só, que eu vou ler para você aqui, 1 Samuel 10, 22. Primeiro eu vou ler em hebraico, tá bom? Depois eu traduzo para você. Presta bem atenção nesses dois textos que eu vou ler para você. Ó, vai realud od bairra Ravá od halom ish vayomer Yehová Knehu Neheba el Hakelim. O que está dizendo aqui? 1 Samuel 10, 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor, e não a homem, e não a população. Então tornaram a perguntar ao Senhor, a Deus, se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, e disse Deus, eis que se esconde entre a bagagem. Quem Deus estava falando para o povo hebreu que estava escondido entre as bagagens? Quem? A Branca de Neve? Os 7 anões? Quem? Quem está falando para o povo através do profeta Samuel? Quem está falando para o povo através do profeta Samuel que Saul estava escondido entre as bagagens? Versículo 24 agora. Vaiomer Shemuel, El Kalhan Harenten Asher Bacharbo Yehová Ki en Kamohu Bechal Ham Vayariu Vayomeru Yehe Hamele. Ou seja, o que está falando aqui? Está falando assim, então disse Samuel a todo o povo, vede já a quem o Senhor, vede já quem o Senhor tem escolhido, vede já quem o Senhor tem elegido. Samuel, o profeta, está falando, vede a quem eu, homem, Samuel, autoridade, tenho escolhido? Não. Presta atenção, senhor Abraão, que Deus está dizendo aqui, o que Samuel está falando aqui. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. Quem foi que escolheu? O homem ou foi Deus? Quem foi que apontou que estava escondido entre o povo no meio das bagagens? Foi Samuel ou foi Deus? Então, meu querido, quem colocou Saul como rei de Israel foi Deus. Não foi nem Samuel, não foi a tua concepção, não foi a tua péssima exegese bíblica, tá bom? Bom, assim sendo, caro internauta Abrão, estude mais a Bíblia antes de vir dar pitaco, não é? Na página dos outros, querendo discutir a mesma para justificar o seu derrotado candidato que, elegido em 2018, com a ajuda de um imbecil humorista carioca
de péssimo programa que estava na Band, o Pânico, que fazia audiência com humor negro, ofendendo as pessoas entrevistadas, como as rugas daquelas mulheres e homens idosos, como a calvície dos outros, ou a obesidade, o fato da pessoa ser gorda, a gordofobia. Um humorista que deu margem ao personagem mito, a Bolsonaro, o que ganhou as redes sociais, YouTube, Facebook, e não a sua história como um político do Rio de Janeiro. Não a sua história real de como político, porque nunca fizera absolutamente nada ao seu povo carioca, ao estado do Rio de Janeiro. Então, o mito de Bolsonaro foi criado pelo humorista carioca que trabalhava lá no Pânico na Band. Ia em vários lugares de São Paulo, nas praças, ficava mito, fazendo aquelas mitadas idiota. Daí que ele foi crescendo, não é? Daí que os gaúchos, o pessoal, gostou e se apegou. Mas mito por ter feito coisas maravilhosas no Brasil? Não. Então, vai estudar um pouco mais para você aprender. Agora eu quero dar uma resposta também à querida colega, uma pessoa que eu amo muito, não é? Que é a Priscila. A Priscila postou o seguinte. A Priscila postou, não é? Tô dando essa resposta porque tá lá na minha página, as coisas que eu coloco no Facebook. Então vocês estão indo lá e colocando: estou de luto pelo Brasil. Brasil, estou de luto. Ai, meu país está de luto. Olha só, Priscila, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, em primeiro lugar, você é uma cuidadora de idosos. Você deve ter trabalhado e acompanhou as minhas lives no meu canal Eu Cuido com Amor no YouTube. Já fez live comigo, não é? Estávamos juntos nessa questão de lutar pelos idosos. Mas você deve saber que muitas pessoas, 600 mil pessoas, milhares ou milhões de pessoas perderam a vida pelo Covid-19. E o cara que você está defendendo aí é o cara, sabe, Priscila, que zombou das milhões de pessoas que morreram. Sou Messias, mas não sou coveiro. Zombou das pessoas que morreram. Fez piada, fez chocarrice. Quantas famílias estão em luto agora? E você vem defender um cara desse? Você, como cuidadora, viu pessoas irem embora, cuidadoras que foram sabotadas por família e por agências de home care. Cuidadoras e cuidadores. Hoje tem filhos órfãos, hoje tem pais que não têm esposa, que não têm os seus filhos, tem mulheres que não têm os seus maridos, que eram cuidadores e morreram, assim como enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxílios de enfermagem, que foram jogados como o fronte nessa luta demoníaca, nessa avalanche que teve de morrer bastante pessoas por Covid, e fomos jogados lá dentro, não é? Aí você vem defender agora, você não lembra da dificuldade para comprar vacina? Hein, Priscila? Você não lembra da dificuldade lá do Mato Grosso, não é? Ou de Manaus, para mandar cilindro de oxigênio? Você não lembra disso? O que aconteceu com a tua cabeça? Você deve ser evangélica, pelo jeito, né? Deve ser evangélica, para você estar acreditando tanto no que o pastor falar para você. Tá bom? Agora, você, Priscila, eu vou te falar uma coisa. Olha só, deveria estar de luto por tantas pessoas que morreram nesse Brasil pela Covid-19. Mas eu vou mudar essa minha fala. As pessoas que morreram nesse Brasil não morreram de Covid-19. Elas morreram por negligência. Morreram por jogada política. Morreram por interesses escusos de milhões, por vender vacina aqui do Butantan, vender marca, patentear. Morreram por atraso, sabe? Porque não queriam gastar dinheiro para comprar vacina, sabe? Você devia parar e pensar um pouco nas coisas que você fala e que você escreve. Olha só para lembrar você, Priscila, que está ligada na associação, não é? Na Acrimesp aqui de São Paulo. Olha só, vou lembrar você, o presidente que você está defendendo. Olha só o presente que esse presidente deu, né? PL que criaria a profissão de cuidador é vetado pelo presidente. Vamos lá? Justificativa é de que criar condicionantes
para a profissão de cuidador de idoso seria inconstitucional. Entidades tentarão convencer parlamentares a derrubar o veto. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó, Priscila. Foram 12 anos de tramitação até o dia 8 de julho, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro vetou, ele discordou integralmente o projeto de lei número 11/216, nascido na Câmara dos Deputados, com o número 1385/2007, que criaria e regulamentaria as profissões de cuidador de idoso, cuidador de pessoa com deficiência, cuidador infantil e cuidador de pessoas com doenças raras. Na justificativa, o presidente informa que o Ministério da Economia foi contra a sanção do PL, argumentando que, ao criar condicionantes para a profissão de cuidador, a lei restringiria o livre exercício profissional garantido pela Constituição e, portanto, seria inconstitucional. O veto, entretanto, ainda poderá ser derrubado nos próximos 30 dias por deputados e senadores em sessão conjunta. Ok, senhora Priscila? Dá uma olhadinha aí, viu? Agora vamos ver aqui uma outra matéria que está na ACIMESP, onde a senhora faz parte, está ligada lá. Projeto de lei no Senado, PL 5.178/2020. Após veto, esse aqui é a CIMESP, ó. Após veto presidencial, associações de cuidadores de pessoas idosas buscam um novo projeto para a regulamentação da profissão. Após o presidente, quem? Lula. Hã? Não sabe falar? Após o presidente Jair Bolsonaro ter vetado a PL 11/2016 em 2019, a proposta de regulamentação de algumas profissões, entre elas a de cuidador de idosos, a ACIRMESP, Associação dos Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo, a ACIERJ, ACIMINAS, GRM, e a ACCI, e a ACCS, e a ACP Bragança, e a ACCARE, e a ACRANACER, e a CIR Brasília têm procurado alternativas para aprovação de um novo projeto. Como parte dessas iniciativas, a ACIRMESP solicitou o apoio do vereador Gilberto Natalini e a presidente da ACIRMESP, Lídia Nadir Jorge, participou da live em 29/6/2020 com o tema A Importância da Regulamentação da Profissão de Cuidador de Idosos, que teve a participação do vereador Gilberto Natalini, da deputada Lídice da Mata e a meditação da jornalista Nini Menezes. Bom, a ACIMESP e a ACIERJ do Rio de Janeiro, Associação de Cuidadores do Rio de Janeiro, participaram no dia 27 de novembro de 2020 de um debate virtual como atender às necessidades humanas e regulamentar a profissão de cuidadores de pessoas, conduzido pelo senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação, participava. Bom, eu vou encerrar aqui que eu tenho que trabalhar, mas fica só esse recadinho para você, viu, ô Priscila? Uma pessoa que eu quero muito bem, atendo muito bem, gosto muito da sua pessoa, mas infelizmente a sua escolha e a sua participação lá, indo na minha página, né, falando que vamos votar num ladrão, então pare e repense que o presidente que perdeu a eleição, o presidente que você gosta, ama e adora, eu não sabia disso, não é? É o presidente que bloqueou, barrou, vetou a regulamentação da profissão da qual você vive como cuidadora, tá? Então, com todo carinho, olha só, eu acabei de arrumar um emprego para você, acabei de indicar você para trabalhar com uma cliente, né, nesse ramo de cuidadoras. E havia outras pessoas para estar no seu lugar. Eu abri mão de outras pessoas, conversei com a pessoa, com a contratante, falei, olha, eu quero que você contrate a Pri. Contrate a Priscila, porque ela é uma idônea, tem caráter, é uma pessoa boa, etc, etc, etc. A pessoa abriu mão de outras pessoas para contratar você. E agora você vem com essa ideia agora? Você vem defender um cara que está pouco se lixando para você? Você vem defender um cara que não está pouco se lixando, que não reconhece o seu trabalho como cuidadora? Pare e pense. Não foi um bolsonarista
que arrumou emprego para você como cuidadora. Tá bom? Fica aí, esse é o meu recado. Pensa mais antes de ir pela... Você não é piolho para estar na cabeça dos outros. Você não é Maria, vai com as outras. Pense mais um pouco, estude mais. Você, o irmão Rubens, o pessoal. Pense na realidade, nas coisas reais. Não pelo que o povo fala e propala por aí. Estude. Pelo amor de Deus, estude, ó. Aqui, ó. Políticas públicas de promoção da igualdade racial. Ó, eu vou indicar esse livro aqui para você, tá, Rubens? Ó. Tenho certeza que você não é descendente de europeu. Você não tem olho azul, não tem cabelo liso. Tenho certeza que você não é classe média, nem é filho de papai. Tenho certeza que você passa uns perrengues aí, onde você mora, e que não é nada fácil. Tá bom? E que o seu presidente não representa você nem aqui nem na China. Ele tá pouco se lixando para você. Quer mais do que você se dane. Assim como toda essa corja, esse povão todo que tá endeusando aí. Esse Bolsonaro. Que representa o racismo, a xenofobia, que representa o ódio, que representa a arma. Infelizmente. Tá bom? Então, ó. É isso. Já dei a minha resposta. Tá? Vocês não são patriota nem aqui nem na China. Vocês, do Rio Grande do Sul, querem um país à parte. Se desligarem, se desmembrarem. Ô Miriam, a Karina aqui, ó. Se desmembrarem do Brasil. Um abraço, bom dia a todos, que Deus os abençoe e que não haja uma revolução, uma guerra civil, que essas pessoas não dominem através de sangue, de porrada, de linchamento, através do anarquismo, não é? Se são tão patriotas, então respeitem a pátria, respeitem a bandeira brasileira, respeitem a democracia, respeitem o Tribunal Superior Eleitoral, respeitem as urnas, respeitem o voto do brasileiro. Um abraço, Deus abençoe a todos.